Let us turn to 1 Chronicles chapter 12. Abramos a nossa Bíblia em primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Verse 23. Versículo 23. Now these were the numbers of the divisions that were equipped for war, and it came to David at Hebron to turn over the kingdom of Saul to him, according to the word of the Lord. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Verse 38. Versículo 38. All these men of war who could keep ranks came to Hebron with a loyal heart to make David king over all Israel, and all the rest of Israel were of one mind to make David king. Todos estes homens de guerra postos em ordem de batalha vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. And they were there with David 3 days, eating and drinking, for their brethren had prepared for them. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham feito provisões. Moreover, those who were near to them, from as far as Issachar and Zebulun and Naphtali, were bringing food on donkeys and camels, on mules and oxen, provisions of flour and cakes of figs and cakes of raisins, wine and oil and oxen and sheep abundantly, for there was joy in Israel. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pastas de figo, e cachos de passas e vinho e azeite, e bois e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Chapter 13. Capítulo 13. Then David consulted with the captains of thousands and hundreds, and with every leader. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. And David said to all the assembly of Israel, if it seems good to you, and if it is of the Lord our God, let us send out to our brethren everywhere who are left in all the land of Israel, and with them to the priests and Levites who are in their cities and their common lands, that they may gather together to us. E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. And let us bring the ark of our God back to us, for we have not inquired at it. We have not inquired at it since the day of Saul. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Then all the assembly said that they would do so, for the thing was right in the eyes of all the people. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. So David gathered all Israel together from Sihor in Egypt to as far as the entrance of Hamath, to bring the ark of God from Kirjath Jearim. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. These are the verses just for the moment. Esses são os versículos que leremos por agora. Now, as we have seen last night, Como vimos ontem à noite, in order for David to appreciate the full meaning of the throne of David, para que Davi pudesse apreciar o sentido pleno do seu trono, and he was led by the Lord to conquer the city of Jerusalem. ele foi guiado pelo Senhor a conquistar a cidade de Jerusalém. Now that's very important. Isso é muito importante. Actually, he was able to rule over the house of Israel in Hebron.
Ele poderia ter governado sobre toda a casa de Israel desde Hebron. You can call that throne of David. Poderia ser chamado do trono de Davi. However, according to God's heart, Contudo, de acordo com o coração de the Deus, throne of David can only be found in city of Zion, o trono de Davi só poderia ser encontrado na cidade de Sião, where you have found the victory of God. onde se encontrou a vitória de Deus. Then you find the throne of David. Ali está também o trono de Davi. Throne of David is always connected with the principle of overcoming. O trono de Davi sempre está relacionado ao princípio dos vencedores. For that reason, David ought to be a conqueror. Por isso, Davi precisava se tornar um vencedor. He can conquer the city not by force. E ele deveria aprender a conquistar a cidade não pela força. Because David was compared with the water of Siloah with only flowing softly. E comparamos Davi ao fluir da água de Siloé, que flui de forma tão silenciosa. So many years ago, Muitos anos antes, when he laid the foundation of his victory with Goliath, quando ele estabeleceu a base da sua vitória sobre Golias, he already in the vicinity of Jerusalem. ele já estava nos arredores de Jerusalém. He really was the one who after God's heart. Ele verdadeiramente era o homem segundo o coração de He Deus. took the head of Goliath to Jerusalem. E ele transportou a cabeça de Golias até Jerusalém. He took the sword of Goliath to Mount of Olives. E levou a espada de Golias até o Monte das Oliveiras. From the very beginning, Desde o princípio, he already made the reservation. ele reservou, How he's able to conquer the city one day. de modo que ele pudesse conquistar a cidade um dia. And finally, that day come. Finalmente esse dia chegara. So we remember he not led his people to Jerusalem. E então ele levou seu povo até Jerusalém. Remember, in the very beginning, Lembre-se que no princípio, the impression of David was like this. a impressão que Davi teve foi a seguinte: This is a fortified city. essa é uma fortaleza, uma cidade It's forte. impossible for us to penetrate into it. E é impossível entrar nela. It is impossible. É impossível. How? Because you don't see the regular army on the city wall. E não era possível ver o exército comum sobre os muros. All the regular army was hidden. O exército, de fato, estava escondido. There was a water system underneath of that rock. Havia um sistema de águas debaixo daquela rocha. So only David saw was the blind and the lame. E tudo que era possível ser visto por Davi eram os cegos e os coxos. In other words, you don't have to face our regular army. Em outras palavras, é como se eles dissessem: você não precisa enfrentar o nosso exército, Even our blind, even our lame will repel you out. porque até mesmo os nossos coxos e cegos são capazes de repulsar vocês. But finally, you know that how David conquered the city. Mas finalmente sabemos que Davi conquistou a cidade. And he showed the secret. E ele nos conta o segredo. If anyone is able to climb up through the water shaft, Quem for capaz de subir pelo aqueduto, that's the secret. esse é o segredo. And then finally we were told that David conquered the city. E já sabemos que assim, finalmente, Davi conquistou a cidade. He has conquered the stronghold of Zion. Ele conquistou a fortaleza de Sião. Now archaeology is able to tell you how it looked like. Agora, os arqueólogos dizem como é que era a aparência dessa cidade. You only look at the foundation of the stronghold. Basta olhar a fundação dessa fortaleza. You already find some rock structure. E você já vê uma estrutura de rocha. It's about 5 floor or 6 floor high. Tem a altura equivalente a 5 ou 6 andares. So it indeed was a stronghold. Então, verdadeiramente era uma fortaleza. So this city definitely was invincible. Essa cidade realmente parecia invencível, Unless people try to attack from outside. se as pessoas estivessem atacando de fora. Unless they use the technique of Roman Empire. Se eles utilizassem a técnica do Império Romano, With the oscillation of wooden column. Por aquelas técnicas de fazer balançar, simular, utilizando o balançar daquela viga de madeira. So finally, penetrate into the city.
E dessa maneira, eventualmente, eles poderiam entrar na cidade. But when you do this, Mas se você fizer isso, you had to expect many destructions. você pode esperar por muita destruição. You don't expect a perfect gate or perfect wall. Depois daquilo, você não pode pretender ter um portão perfeito, um muro perfeito. Definitely you anticipate much bloodshed. E de antemão você já sabe que haverá muito derramamento de sangue, So battle must be very violent. porque a batalha será muito violenta. Cost must be very high E o custo será muito alto to conquer a city like this. conquistar uma cidade como aquela. But then we were told that Mas é dito David, as a shepherd, que Davi, como um pastor, he knew from the very beginning ele sabia desde o princípio there must be some hidden water system underneath that whole rock. que deveria haver um sistema de águas por debaixo daquela estrutura. Now, archaeology was able to prove to us. E os arqueólogos são capazes de nos mostrar Indeed, David and his people really enter into the city through the watershed. que realmente Davi e o seu povo entrou naquela cidade por aquele aqueduto. Through today's so-called Canaanite tunnel. É um túnel que hoje é chamado o túnel dos cananeus. That's supposed to be send water to irrigate the valley. Era o túnel que levava a água para irrigar o vale. And because to irrigate, there you find some windows. E para ver essa irrigação, eles usavam janelas. And David and his people really enter through that window. E se imagina que Davi e o seu povo entraram exatamente por essas And janelas. finally, David was able to open the gate from within. E finalmente, Davi pôde então abrir os portões pelo lado de dentro. That's the victory of David. Essa é a vitória de Davi. Now that's the story of Zion. Essa é a história de Sião. Zion speak of overcoming principle. Sião fala de um princípio de vitória. And later we know that. Mais tarde sabemos Why David had to conquer Zion. qual foi a razão pela qual Davi precisava conquistar Because Sião. one day, Um dia, when Messiah comes, quando o Messias vier, when the anointed one of God come to this world, quando o ungido de Deus voltar a este mundo, remember, he will enter into the city. ele entrará na cidade. According to Isaiah 9, De acordo com Isaías capítulo he will 9, sit on the throne of David. ele se assentará no trono de Davi. Remember, so by that time, E naquela época, you know that this is supposed to be the throne of Messiah. saberemos que se trata do trono do Messias. So why Zion? Por que Sião? Because finally we find that should be where the throne of Messiah is. Porque é ali onde deve ser o trono do Messias. So David had to conquer the city Por isso Davi precisava conquistar essa to pave cidade the way for that to happen. para pavimentar o caminho para esses eventos. So in other words, Em outras palavras, actually the throne of David o trono de Davi, follow the throne of the Messiah. de fato, ele segue o trono do Messias. God has his anointed one. Deus tem o seu ungido. One day he will be enthroned in the city of Jerusalem. Um dia ele será entronizado na cidade de Jerusalém. For that to happen, E para que isso aconteça, David had to conquer the city of David. Davi tinha que conquistar a cidade de He Davi. had to conquer a hill of Zion. Ele tinha que conquistar um monte de Sião. So that's Jerusalem. Isso é Jerusalém. Now you know that how David conquered Jerusalem. Agora sabemos como Davi conquistou Jerusalém. So that's really indeed a very important principle. Isto ilustra um princípio muito importante. David sit on the throne of David Davi se assentou no trono de Davi, according to the pattern of Christ. de acordo com o padrão de Cristo. So let us remember. Vamos lembrar, Even David was born 3,000 years ago. ainda que Davi tenha nascido há 3.000 anos, When God organized his life, quando Deus ordenou a vida de Davi, there is a model behind it. havia um modelo por detrás. He shaped the life of David Ele deu forma à vida de Davi, according to coming Christ. de acordo com Cristo vindouro. For David, there's no reason to go through some kind of suffering. Para Davi não era necessário passar por alguns tipos de sofrimento, But one day he went through a suffering.
Mas certa vez ele passou por um sofrimento. So somehow he was able to express the Spirit of Christ on the cross. E graças a isso ele foi capaz de expressar o Espírito de Cristo sobre a So cruz. in Psalm 22 he said, my God, why have you forsaken me? E no Salmo 22 ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? So remember, brothers, Lembrem-se, he became the king. He became the king over Israel. ele se tornou rei sobre Israel. It's nothing but a type. E isso nada mais é do que um tipo. Christ is the king, is the head over his church. Porque Cristo é o cabeça sobre sua igreja. So everything, remember, is according to Christ. Precisamos lembrar que tudo é de acordo com Cristo. So now we understand. Agora Now, compreendemos. outwardly, we saw the life of David in the Old Testament. Do ponto de vista exterior, no Antigo Testamento, vemos a vida de Davi. Then we know how to organize his life. E assim sabemos como ordenar a sua vida. In other words, somehow he was being transformed to the image of Christ. Em outras palavras, vemos como Davi foi transformado à imagem de Cristo. The image of coming Christ. A imagem do Cristo que estava para vir. Even only coming after 1,000 years. Ainda que faltassem mais 1000 anos para que viesse o Messias. Now that's a secret how we study the life of David. Esse é o segredo para estudar a vida de Davi. So now we understand. Agora compreendemos Jerusalem should be there. que Jerusalém precisava estar ali. Jerusalem should be taken. E Jerusalém precisava ser capturada. But do we say that Mount Zion equal to Jerusalem? Mas será que podemos dizer que o Monte Sião é igual a Jerusalém? Throne of David is only the beginning. O trono de Davi é só o princípio. In God's mind, Na mente de Deus, Jerusalem is Jerusalem. Jerusalém é Jerusalém. Not only the throne of David. E não apenas o trono de Davi. Remember, in God's mind, Lembre-se que na when he mente de talk Deus, about testimony, quando ele fala de he testemunho, not only talk about the authority of the Holy Spirit, não apenas é a autoridade do Espírito Santo, something much more. mas é mais do que isso. Only when Jerusalem was formed. Somente quando Jerusalém foi formada. How do you know Jerusalem was Jerusalem? Como é que sabemos que Jerusalém era Today we Jerusalém? say because David conquered the city. Hoje dizemos porque Davi conquistou essa He cidade. made that as a capital of a nation of Israel. E ele a tornou capital de Israel. We say that's Jerusalem. Aí dizemos, essa é That Jerusalém. was not so in the mind of God. Mas não é assim na mente de Deus. So if we want to understand Jerusalem in the Bible, Se queremos entender Jerusalém na Bíblia, we have to know how it began. precisamos saber como que ela teve início, How it formed from the very beginning. como que ela foi formada desde o princípio. It began with Mount Zion. Começou com o Monte Sião. It began with that victory. Começou com aquela vitória. Without victory, without the throne. Sem vitória não há trono. So remember, not only David is the conqueror, Não apenas Davi é o conquistador, but Christ is the conqueror. mas Cristo é o While he conquistador. was on earth, Quando ele estava sobre a terra, he was able to open the eyes of the blind from the birth. ele foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. And he asked him to go to the pool of Siloam and wash. E disse, vai ao tanque de Siloé, lava-te. When the people in general they forsake the water of Siloam, Forsake the water. forsake the water of Siloam, Quando a povo, which is only flows softly. quando as pessoas em geral elas desprezam a água de Siloé por ela correr de forma tão silenciosa. And you find that blind really follow the Lord. Por outro lado, esse cego ele verdadeiramente seguiu o Senhor. So you can understand. That's how our Lord entered into him and opened the gate from within. Então foi assim que o Senhor entrou na vida dele e abriu seu coração do lado de dentro. That's our story. Essa é a nossa história That's também. how we were conquered. Foi assim que fomos conquistados. And not only you see the blind from the birth. E vemos que éramos como que cegos de nascença. In the book of Acts, you also find the lame from the birth. Além do cego de nascença, em João temos aquele que era coxo de nascença em After the Lord's Atos. resurrection. Depois da ressurreição do Senhor. And it's all happened in the temple area. Tudo isso aconteceu na região do templo. It's all happened in Jerusalem. Isso tudo acontece em Jerusalém. So you know our Lord is indeed a conqueror. E dessa maneira sabemos que o Senhor verdadeiramente é o Who conquistador, has conquered us with love. que nos conquistou pelo amor. Thank the Lord. He opened our gate from within. Graças ao Senhor por Ele ter aberto a nosso portão pelo lado de If dentro. He insists to attack us
with some force, se ele tivesse tentado nos atacar pela força, with the terror of judgment, com talvez o terror, o medo do juízo, sometime we will not yield. talvez nós não cedêssemos. But love was so great, Mas o amor é tão grande we were conquered by him. que fomos conquistados por ele. We were the lame, we were the blind. Éramos como aquele coxo, éramos como aquele cego. So that's the beginning of Jerusalem. Esse é o princípio de Jerusalém. However, from the very beginning, E desde o começo, before David conquered the city, antes de Davi conquistar essa cidade, he already received the revelation. ele já havia recebido He revelação. knew that Jerusalem is Jerusalem. Sabia que Jerusalém era It's Jerusalém. not only the city of David, Que não era apenas a cidade de Davi. not only throne of David, Não era apenas o trono de Davi. something more. Era mais do que isso. So brothers, only David, according to God's heart, Apenas Davi era o homem segundo o coração de Deus. was able to follow God's will. E só ele pôde então fazer a vontade de Deus. You not only see that how throne of David was formed, Não vemos apenas como que o trono de Davi foi formado, you also know how Jerusalem was formed from the very beginning. mas vemos também como que Jerusalém foi formada desde o princípio. On the one hand, Por um lado, something to do with Abraham. isso tem a ver com Abraão. On the other hand, Por outro lado, something to do with David. isso tem a ver com Davi. Now later we'll come back to that. Depois vamos voltar a esse ponto. But because David was a man of revelation. Porque Davi era um homem de revelação. So remember when all the David's army gathered at Hebron. Lembre-se quando todo o exército se reuniu em Hebron. Now 12 tribes of people gathered together As 12 tribos, o povo das 12 tribos estavam juntos, with their army, com os seus exércitos, with their soldiers, com os seus soldados, with their weapons. com as suas armas. So they not only come with a lip service, E eles não vieram simplesmente com honrarias de boca, de lábio, they put everything under the feet of David. mas eles colocaram todas as coisas aos pés de Davi. So they gathered together for 3 days. E se reuniram ali por 3 dias. Now we even told that E aqui nos é dito, those people, even from Zebulun, from Issachar or Naphtali, very far from Jerusalem, Que até far mesmo- from Hebron, aqueles bem longe de Hebron, como Issacar, Zebulon e Naftali, they bring food on donkeys and camels, on mules and oxen. trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois. And then you find provisions of the flour and cakes of figs and cakes of raisins, wine and oil and oxen and sheep abundantly. E aí encontramos provisões de farinha e passas de figo e cachos de passa e vinhos e azeite e bois e gado miúdo em abundância. 3 days together, 3 dias juntos, for there's joy in Israel. porque havia gozo em Israel. Because after 21 years, Depois de 21 anos, eventually, por fim, whole house of Israel anoint David as the king. toda a casa de Israel ungiu a Davi como rei. Now remember, it is really the prince over his inheritance. Se ele é verdadeiramente príncipe sobre a sua herança, Even at that moment, até mesmo naquele momento, he already thinks something very far. ele já imaginava que aquilo já era muito. So then he consult with the captains and the leaders. Então, Davi consultou os capitães e os líderes. David already something in his mind. Davi já tinha algo em mente. He wanted to do something. Ele desejava fazer And algo. he said to all the assemblies, E disse a toda a congregação: so if it seems good to you, and if it is the Lord of our God, let us send out to our brethren everywhere who are left in all the land of Israel. Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel. After 3 days of gathering, Depois de 3 dias de reunião, now they want to send out people out. aí eles tinham pensado em enviar pessoas From Dan to Beersheba. de Dan a Berseba. Now they want to find out their brethren. Eles querem encontrar seus irmãos. They want to look for their brethren. Eles estão procurando os irmãos. They want to gather their brethren. Desejam reunir os irmãos. But more than that, Além disso, the priests and Levites os levitas e os who sacerdotes are in their city and their common lands.
com eles nas cidades e nos seus arredores. They all have been scattered. Todos haviam sido So now it espalhados. takes time for us to gather them together. Então vai levar algum tempo para reuni-los. Right? And why he has to do that? Por que fazer isso? When you gather all these people and leave the priests and the Levites, Se você reunir todas essas pessoas, inclusive sacerdotes e levitas, then he said, ele diz: let us bring the ark of our God back to us. tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. For we have not inquired at it since the day of Saul. Porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Think about A it. tradução dele diz: porque desde os dias de Saul não nos valemos dela. Think about it. Pense nisso. And David was anointed as a king. E então Davi foi ungido como rei. Oh, he should be occupied. He definitely was the center of the attraction. Ele certamente era o centro das atenções. Now, people were there was great joy in Israel. Havia grande regozijo em Israel. 3 days gathering together. Havia essa reunião de 3 dias. Now, if you are David, Se você for if Davi, you become the center of attraction, se você se tornar o centro das where is atenções, your mind? onde estará sua mente? Definitely your mind concentrated on yourself. É possível que a sua mente fique concentrada em si mesma. When the whole world look at yourself, Quando todos estão and olhando you para você become the center of the platform, e você se tornar o centro das atenções, of course your mind will be occupied by yourself. é claro que sua mente vai se ocupar consigo mesmo. No. Now, when people were so joyful, Mas quando as pessoas aqui estavam tão regozijantes, before David dismissed them, antes de Davi os despedir, he consulted with the leaders. ele consultou os líderes. Now, is it possible for us just try to send people out Será que podemos simplesmente despedir os irmãos and to gather people in? e depois trazê-los? To gather people in, Yeah, and also to gather priests and the Levites. Será que podemos reunir todas as pessoas, inclusive os sacerdotes e os levitas? Why we are doing? We are trying to bring the ark of our God back. E isso estamos fazendo, tentando trazer para nós a arca do Senhor Deus. Now back to where? De volta aonde? Now if you read the context, Se você ler o contexto, now if you read the second Samuel, ao ler 2 Samuel, you did not have this paragraph. você não encontra este You parágrafo. did not know something in the mind of David. Você não descobriria que há alguma coisa na mente de Davi. As if after David conquered the city, Como que depois que Davi conquistou a cidade, then he wanted people gather together and try to welcome ark back. lá não fala que ele reuniu as pessoas e desejou ter a arca de volta. No doubt, brothers. Não há dúvida. The ark only be back to Mount Zion. A arca só voltaria para o Monte Sião. So you know that in the mind of God, Então sabemos que na mente de and Deus also in the mind of e David, também na mente de Davi, if ark should come back, not come from Hebron, should come back to Mount Zion. se a arca fosse voltar, não poderia voltar para Hebron, mas tinha que voltar para o Monte Sião. But remember, at that time David was in Hebron. Mas lembre-se que naquela época Davi estava em Hebron. Where is Mount Zion? E onde está o Monte Sião? Think about it. He knew that Mount Zion ought to be conquered. Ele sabia que Monte Sião precisava ser conquistado Finally, ark should be able to come back. para que finalmente a arca pudesse ir para lá. As if the ark is wandering in the É wilderness. como se a arca estivesse vagueando pelo deserto. As if ark is homeless. É como se a arca estivesse sem teto. Now, finally, David has to conquer the city Então, por isso, Davi precisava conquistar a cidade to create a home for ark. para prover um lar, uma casa para a arca. Do you see? Do you understand? Você compreende? Very interesting. Isso é interessante. At that time, Naquela época, he even did not know that when he's going to conquer the city of Zion or not. ele nem sabia se ele ia conquistar ou não Sião. For sure, when he talked about that, Claro, quando ele fez essa menção, he already have the ark back to Mount Zion. ele já tinha a arca de volta para Monte Sião. In other words, he already have the possession of Mount Zion. Significa que ele já tinha naquela época a possessão do Monte Sião. At that time, Mas naquela- everything is in future. Naquela época tudo estava como que no futuro. Everything was in his mind. Tudo estava na sua mente. Everything was his vision. Tudo era uma visão. Nothing been realized yet. Nada havia sido concretizado So ainda. before you let the people, before you welcome ark back,
Before you welcome the ark of God back, Então, antes de dar as boas-vindas e de receber a arca de volta, you have to gather the people. é necessário reunir o But povo. why you gather people if the city of the Zion was still in the hand of the enemy? Mas como reunir o povo se a cidade de Sião ainda está na mão do inimigo? Do you see that, brothers? Você percebe? To gather the people is parallel to conquer the slum of Zion. Reunir o povo é paralelo a conquistar Sião. David was with such a faith. E Davi tinha tal fé. He knew that he will conquer the city. Ele sabia que conquistaria a cidade. Not only for the throne of David to be built there, Não apenas para que o trono de Davi fosse ali construído. because when that city is taken, Porque quando aquela cidade fosse tomada, the ark is no longer wandering in the wilderness. a arca não mais precisaria vaguear pelo deserto. When the ark is wandering in the wilderness, Quando a arca vagueia pelo deserto, the people of God also wandering in the o wilderness. povo também vagueia pelo deserto. Because they do not know the will of God. Porque eles não conhecem a vontade de You Deus. see, brothers. So if they invite a ark of God back to Zion, Então, se eles derem as boas-vindas à arca de volta para now Sião, they can enjoy the presence of God. então poderiam se satisfazer com a presença de Now Deus. they are supposed to inquire everything in His presence. Então era necessário questionar essas coisas na presença de Deus. Think about it. If these people are the people of God, Se esse povo é povo de Deus, if David is the king chosen by God, se Davi é de fato o rei escolhido de Deus, now what is the direction for the king and his people? qual que é a direção que o rei e o povo devem ter? No ark, no direction. Se não há arca, não há direção. If you do not know the God's will, Se você não conhece a vontade de Deus, yes, you may have the city of Jerusalem. sim, você pode até ter You Jerusalém, may throne of David. você pode ter o trono de You Davi, may have the people. você talvez tenha até o povo. Remember, all these people came with their armor, with their weapons. E lembre-se que o povo veio com todas as suas armas e os soldados. This is the best moment in the life of David. Foi o melhor momento na vida de Davi. But remember, at that time, David ought to be occupied with himself. Naquele momento, humanamente falando, Davi estaria ocupado consigo mesmo. After 21 years, Porque depois de 21 anos, finally his dream be real. ele finalmente teve o seu sonho realizado. When he see all people gather together in joy, E quando ele viu todo aquele povo reunido, alegre e they regozijante, gathered for 3 days. e reunidos por 3 dias, What in the mind of David? que estaria na mente de Davi? Two things: Duas coisas. conquering of the city of Jerusalem, of David, A conquista da cidade de Davi. and at the same time gather his people. And the same. Same time gather his E ao people. mesmo tempo reunir o seu povo. Two things are parallel. Essas duas coisas estão em It's paralelo. all take times. E It's all take times. tudo leva tempo. So remember, brothers and sisters. Lembre-se, Now, if these two things in the mind of David, it all belongs to the future. todas essas coisas na mente de Davi são coisas que estão no futuro. On the one hand, you gather all the people, Por um lado, reunir o povo. and while you gather all the people, E por que reunir o povo? you have to welcome the ark of God back to Mount Porque Zion. dessa maneira ele poderia dar as boas-vindas à arca de volta para Now, Sião. where is Mount Zion at that E onde time? está o Monte Sião naquela In the hand época? of David or in the hand of the enemy? Será que nas mãos de Davi ou nas mãos do inimigo? So do you see that? That's what was in the mind of David. É por isso que encontramos essas coisas fervilhando na mente de Davi. His mind already gone to the mind of God. A mente dele já havia se projetado para a mente de Deus. All he want is to welcome Ark of God back to E Jerusalem. tudo o que ele desejava era das boas-vindas à arca de Deus de volta Jerusalem em is Sião. Jerusalem. Jerusalém é Jerusalém. Not only the throne of David, Não é apenas o trono de Davi, also the presence of God. mas também a presença de Deus. That's the definition of Jerusalem in the Bible. Essa é a definição de Jerusalém na Bíblia. That's why David had to conquer Jerusalem. Por isso, Davi teve que conquistar Jerusalém. In his mind. Em sua mente, Now, Jerusalem are two things. Jerusalém era duas coisas. One, throne of David. Por um lado, o trono de Davi, Represent the authority of the Holy Spirit. que representa a autoridade do Espírito On the Santo. other hand, Por outro lado, the presence of God. a presença de Deus. So, brother, when you have an ark in your presence,
Quando a arca está em nossa presença, you can inquire about God's will. nós podemos inquirir a respeito da vontade de Both Deus. king and his people know the direction. Tanto o rei quanto o povo sabiam a direção. So do you see that? That's already in the mind of David. Isso já estava na mente de Davi. But remember, he has a heart. Ele tem um coração, He has a theory. ele tem uma teoria, But if he wants to put everything into practice, mas ele deseja colocar tudo em prática. first time he tastes the bitterness of a failure. E foi a primeira vez que ele experimentou a amargura de uma derrota. Anything wrong to invite Ark of God back? Será que tem alguma coisa errada em querer trazer a arca de And volta? definitely God should bless every act, every inch of the act. E certamente Deus deveria abençoar cada um desses atos. Everything should be smoothly. Tudo deveria ser suave. First, now eventually David really gathered all Israel together. Davi reuniu todo Israel. From Sihor in Egypt to as far as the entrance of Hamath. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, no Egito, até a entrada de Amate. So it took time. Levou tempo. During that time, E durante esse tempo, David conquered the city. Davi conquistou a cidade. So now you know, when you welcome the ark, it welcomed ark to the hill of Zion. De modo que quando ele recebeu a arca, ele a recebeu para o monte Sião. So, brothers and sisters, and that's the mind of David. Essa era a mente de Davi. But now you know what happened. Agora você sabe o que aconteceu. Indeed, he conquered Mosiah. Ele verdadeiramente conquistou o monte Sião. Indeed, he gathered his people. E ele reuniu o seu povo. Then finally, they welcome from the hill of Judah. E por fim, eles receberam a arca para esse monte em Judá. But remember, even they gather the people. Ainda que eles tenham reunido o povo, Either they gather the priests and Levites. ainda que tenham reunido os sacerdotes e os levitas, They are just like a whole bunch of sands. eles são como um punhado de areia, All scattered. todo mundo espalhado. They are priests, they're Levites. Eles são sacerdotes, são They levitas. call Levi. They are called Levi and the priests. São chamados sacerdotes, chamados levitas, But they are not functioning. mas não estão em When funcionamento. they carry the ark to Mount Zion, Quando eles levam a arca para o Monte Sião, so they follow the custom by that time. eles seguiram o que era costumeiro à época. Because it was so advanced at that time. Naquela época era tão avançado When people carry something heavy, always use the cart. utilizar uma carroça para carregar coisas pesadas. So finally, they use a new cart Então utilizaram uma carroça nova to carry the ark. para carregar a arca. And of course, with the cow before E claro, the cart. puxada por vacas, por bois. Now, when the car going through a threshing floor, Então, quando essa carroça passou por threshing floor, yes, uma eira, yes. and then we discover somehow the oxen stumbled. Sabemos que aqueles bois tropeçaram. So when oxen stumble, that means the ark is about to fall. E quando esses bois tropeçaram, a arca ia cair. And you know, Uzzah stretched out his hand, E Uzá estendeu a mão tried to support the ark, para tentar segurar a arca. and he was stricken to death. E ali ele foi fulminado. Now, brothers, ark does not need anyone to support it. A arca não precisa ajuda de ninguém. And often we use the hand of Uzzah to help the Lord. E muito frequentemente usamos a mão de Uzá para ajudar o Senhor. And now David, first time he tasted the bitterness of failure. E foi a primeira vez que Davi experimentou a amargura da derrota. Now, when I call the people, gather the people. The city? When Não, when you. Ok. David, Quando eu chamo o povo, and God definitely will bless all our steps. se eu chamar o povo, então Deus certamente abençoará cada um dos meus Because now you passos. see, we gather all the people and we want to welcome the ark to
the city of David. Porque afinal de contas eu reuni o povo para dar as boas-vindas à arca na cidade de Now, Davi. who knows that somehow oxen stumbles? Como é que saberíamos que o boi tropeçaria? Who knew that Uzzah stretched out his hand, tried to support the ark? Quem saberia que Uzá ia estender a mão para segurar a arca It ended up with death. e terminou tudo em morte? So David said, no, no, no. Now we cannot do that anymore. Então Davi disse, não podemos fazer isso mais. So if it is God's will, Será que é vontade de Deus? why you all of a sudden stop? Então por que tivemos que parar? If it's God's will, Se é a vontade de Deus, everything ought to be smoothly. tudo deve ser tranquilo, suave. No doubt. The goal is of Christ. Não há dúvida, o ouro é de Cristo. But method is also have to be Christ. O alvo é Cristo, mas o método também tem que ser de It is Cristo. true we should welcome Ark back to Mount Zion. É verdade, precisamos receber a arca de volta para o Monte Sião. Goal is right. Então o alvo está They ought correto. to carry the Ark back to the Mount Zion. A arca precisava ser levada de volta ao Monte But Sião. the way was completely wrong. Mas o método, o meio estava They errado. borrowed the method from the world. Eles tomaram emprestado o método do mundo. They will ask themselves, what time is it now? We are so advanced. Eles se perguntaram, bom, nós somos tão avançados, o We que nós vamos live in a fazer? time of high tech. Vivemos numa época de alta tecnologia. So do you tell me that you still try to carry the ark in the original way? Não vai me dizer que nós vamos carregar essa arca do jeito antigo. Something ought to be new. Algo tem que ser novo. So it's a new invention. That is a new cart. Então houve essa nova invenção, essa carroça. And then tragedy happened. E a tragédia aconteceu. And then David said, no, I cannot take it. E Davi disse, não, para, não posso conseguir So he prosseguir com hid isso. the ark somewhere for another 3 months. Então ele escondeu a arca em outro canto por 3 meses. Now during that 3 months, E durante esses 3 meses, many things happened. muitas coisas ocorreram. First, Em primeiro lugar, and his friend in Tyre o seu amigo em Tiro sent the messenger to David. mandaram um mensageiro até Davi. Also sent him the cedar trees and with the masons and the carpenters. Então, are you reading, brother? Yeah. Are you Chapter reading? 14. Capítulo 14, capítulo 14, versículo 1. Então, Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, madeira e cedro e pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem a casa. And why they want to build a house for David? E por que querem edificar uma casa para Davi? So from all this, David knew Então, por causa de tudo isso, Davi the sabia. Lord has established him as king over Israel for his kingdom. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel. So that's during that 3 months. Isso ocorreu durante aqueles 3 meses. But as you know, the old enemy appeared again. Mas, como vocês sabem, o velho inimigo apareceu mais uma You vez. know that the old enemy is Philistine. O inimigo antigo são os filisteus. The prince of a Philistine is Goliath. Golias era o príncipe dos filisteus. And how David conquered, how David overcome his enemy. E sabemos como Davi venceu seu inimigo. So later you know that how the Saul was killed by Philistine. E também sabemos que Saul foi morto por filisteus. For many E years. por muitos anos. You see, David always has something tangles with Philistines. Davi está sempre enrolado com os filisteus. But now, when Philistines they heard that, Quando os filisteus souberam David has been anointed king over all Israel. que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, All the Philistines went up to search for David. todos os filisteus foram procurar Davi. Now, from the coast to the hill of Judah, Da costa até o monte de Judá. this valley is called Valley of Rephaim. Então existe aquele vale de Refaim. Rephaim. Now, Rephaim means giants. Esse Refaim significam gigantes. And then the whole army of Philistine, they gather together, they just march on over that valley. They want to search for David, they want to conquer David. Ok, então todos os filisteus se reuniram nesse vale de Refaim para correr atrás e capturar Davi. Then they were defeated. Então eles foram vencidos. So by that time, E daquela época, David searched the will of God.
Davi passou a buscar a vontade de Deus. He went back to the Word of God. Voltou à palavra de Deus. Gradually, the Lord opened his eyes. E aos poucos o Senhor abriu seus olhos. Now, that only recorded in the First Chronicles, not in the Second Samuel. Isso está registrado apenas em 1 Crônicas e não em 2 Samuel. So, if you want to know his thought process, you better study the First Chronicle, chapter 15. Se você quiser entender o processo que se deu na mente de Davi, leia 1 Crônicas 15. So, David knew that. Davi sabia Now, to welcome Ark back is nothing wrong. que para receber a arca de volta não era errado, But they never asked the Lord about the proper order. mas nunca perguntaram ao Senhor a respeito da sequência, da They ordem. thought that as long as my goal is right, any means will do. Eles imaginaram, uma vez que o alvo está correto, o método qualquer um serve. Now he had to learn one lesson. E ele precisava aprender uma lição. If it is Lord's will that Ark should be back to Mount Zion, Se é da vontade de Deus que a arca voltasse ao monte de Sião, must be according to his will. também deve ser de acordo com a sua vontade. Not only his will, Não apenas sua vontade, also his time também o seu tempo and also his way. e também o seu modo. So now the time has ripened. Agora o tempo é chegado. Now David has learned the lesson. E Davi havia aprendido a lição. So according to chapter 15, De acordo com o capítulo 15, and David built houses for himself in the city of David. fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi. So by that time, he already prepared a tent for Ark. Então naquela época ele já havia preparado uma tenda para a arca. So remember, brothers, even that tragedy did not deter David from doing that, God's will. Até mesmo aquela tragédia não segurou Davi de prosseguir. Now David made it himself very clear. Agora Davi ficou muito claro. Last time he made a mistake. Da última vez ele cometeu um erro. Now he wants corrected. Agora ele deseja corrigir o He said, erro. no one may carry the ark of God but the Levites. Versículo 2: Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. For the Lord has chosen them to carry the ark of God and to minister before him forever. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. So he was right. Ele estava He went certo. back to the original will of God. Ele voltou à vontade original He de went back to Deus. 5 book of Moses. Ele voltou ao Pentateuco. Now he knew that that's exactly what God is doing. Ele sabia que era isso que Deus estava fazendo. So after he know God's will, Depois de entender a vontade de to Deus, gather all Israel together at Jerusalem Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém and to bring up the ark of the Lord to its place, para fazerem subir a arca do Senhor a seu lugar, which he had prepared for it. que ele tinha preparado. But now something very interesting. Agora encontramos algo muito interessante. First, David had to assemble the children of Aaron and the Levites Em primeiro lugar, reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas and speak to them. e falar a eles. So then we read from verse 12. Agora lemos a partir do versículo 12. Sanctify yourself, and you and your brethren, that you may bring up the ark of the Lord of God to the place I prepare for it. Segunda parte do versículo: Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe So preparei. last time, all these priests and Levites were there, Da última vez, todos esses sacerdotes e levitas já estavam lá, but they were not functioning. mas não estavam em They were operação. doing nothing. Eles não faziam nada. They said, we are priests, we are Levites, we are here. Eles diziam: nós somos sacerdotes, somos They levitas, estamos forgot aqui. to sanctify themselves. Mas haviam esquecido de se santificarem. So David told them, sanctify yourself, Foi por isso que Davi disse: santificai-vos, you and your brethren, that you may bring the ark of the Lord God of Israel to the place I prepare for it. vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. David has heart for the Lord. Davi tinha um coração para He Deus. was ahead of his brethren. Ele era a cabeça dos seus irmãos. He was ready. Ele estava pronto. He sanctified himself, Ele se but santificara. not his brethren. Agora era a vez dos seus irmãos. That's why they fell. Foi por isso que falharam. Now verse 13. Versículo For 13. because you did not do it the first time, the Lord our God broke out against us, because we did not consult him about the proper order.
Pois, visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor, nosso Deus, irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Now this time everything was correct. E desta vez tudo estava certo. So if you read the verse 15. Se você ler o versículo And the 15, children of the Levites before the ark of God on their shoulders, by its poles, as Moses had commanded according to the word of the Lord. os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado segundo a palavra do Senhor. Now what the Levite did? O que fizeram esses levitas? They bore the ark of God on their shoulders by its poles. Trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas. What an old-fashioned way. Que jeito mais antiquado, hein? What time is it now? Que horas são? Qual que é a This is época? the time of iPhone and iPad. É uma época do iPhone e do iPad. You still carry the ark on your shoulders. E você ainda carrega a arca nos ombros? It's much easier for you to play in the new cart. É mais fácil colocar na carroça. But thank the Lord. Graças ao Senhor. This time David was right. Dessa vez, Davi estava certo. Not the goal is of Christ. Não apenas o alvo era de Cristo, The way to the goal also of Christ. mas também todo o meio até o alvo era de Cristo. So remember, brothers, Lembrem, if you are parents, se você é pai, mãe, if you are the church leaders, se você for um líder na igreja, sometime you have some idea. às vezes você tem uma ideia You know everybody thinks it's a good idea. e todos acham que é uma boa ideia, But why you taste the bitterness of failure? mas por que você experimenta a falha, a amargura God da ought falha? to bless you every way. Deus teria que te abençoar. But sooner or later you will know that Cedo ou tarde você vai descobrir everything can make progress, que tudo pode fazer progresso, but not the word of God. menos a palavra de Deus. Everything can become new, Tudo pode se renovar, se tornar novo, not the old rugged cross. mas não a rude cruz. So remember, brothers and sisters, E lembre, irmão, this is very, very important. isso é muito importante. Today our temptation is this. Hoje temos uma tentação, We would like to reach the goal by any means. e a tentação é tentar chegar ao alvo de qualquer jeito. Tell me in what way we can become a mega church? De que maneira podemos nos tornar uma mega igreja? Then we can hire someone who studied MBA anywhere in the world. E de repente contratamos alguém que estudou administração em algum lugar do mundo. Be careful, brothers and sisters. That's what happened by that time. Cuidado, irmãos, porque foi isso que aconteceu naquela época. But not only that, Além disso, not only ark should come back in a correct way. não apenas a arca precisava voltar do jeito certo, Now, because David obeyed the Lord, porque Davi obedeceu ao Senhor, so he received a new light. ele recebeu nova luz. Something I said Moses did not see clearly. Algo que Moisés mesmo não havia visto claramente. God is doing something with David. Deus está fazendo algo com Davi. When he walked with God, Quando ele caminhava com Deus, as if in his life era como se em sua vida he had a new contribution. ele tivesse uma nova contribuição. As if he saw a new light. É como se ele tivesse uma luz nova. According to that light, he put everything into practice. E de acordo com aquela luz, ele colocou em Do prática. you see that? There are two things here. Aqui vemos duas coisas. First, now you should look for a way how to welcome back the ark of God. Primeiro, você precisa buscar uma maneira de como trazer a arca de volta. Now, if you really follow the Lord, Mas se você seguir o Senhor, then something will happen. então algo Your acontecerá. eye will be open. Seus olhos se abrirão You will see something as if never saw before. e você verá coisas que não terá visto antes. Then through David, E por meio de Davi, this is practice among the people of Israel. havia uma prática entre o povo de Israel Never done before. que nunca havia sido feito antes. Now, what David did, Então, o que foi que Davi fez? remember, he only welcomed ark back to Mount Zion. Ele somente recebeu de volta a arca no Monte Sião, But at that time, tabernacle of God still in Gibeon. mas naquela época o tabernáculo de Deus ainda estava em Gibeão. So if you want to have sacrifice, Então, se você desejasse ter um sacrifício, you have to belong to the priest. You have to belong to the family of Aaron. você precisava pertencer à família de Arão. So in Gibeon, Em Gibeão, if you talk about sin offering,
se falasse da oferta pelo or pecado, burnt offering, ou da oferta queimada, then definitely you find the blood sacrifice is involved. certamente veríamos que há um sacrifício que envolve sangue. Sacrifice with blood O sacrifício que envolve sangue is always in the tabernacle of God. sempre precisava acontecer no tabernáculo At de that Deus. time it was in Gibeon. E naquela época estava em Gibeão. However, after ark and the tabernacle were separated, Depois que a arca e o tabernáculo foram separados, now what David was doing is this. o que Davi fez foi, Eventually, he will join two together. ao final ele juntaria os dois. Remember, in the beginning, the tabernacle is in Gibeon. No princípio, o tabernáculo estava em Gibeão, So now the ark is in Mount Zion. mas a arca agora estava no Monte Sião, Finally, in the Temple Mount, lá no Monte do Templo. these two will join together. Finalmente seriam unidos. No more tabernacle, Não haveria mais tabernáculo, but the house of God. mas a casa de Deus. Do you see that? Você vê, However, the appearance of presence of God is with the tabernacle. contudo, a aparência da presença de Deus estava no tabernáculo, The reality of the presence of God is with the ark. mas a realidade da presença de Deus estava com a arca. Do you see that? When now you see somehow the ark and the tabernacle were separated. Mas quando vemos o tabernáculo separado da arca, So what are you going to do? o que faremos? First thing is not to welcome tabernacle back. A primeira coisa é não dar as boas-vindas ao tabernáculo. Gibeon still Gibeon. Gibeão é Gibeão. Gibeon has its place. Gibeão tem seu lugar. If you want to sacrifice a blood sacrifice, go to Gibeon. Se você deseja um sacrifício de sangue, vá até Gibeão. But now it is David who welcomed us back to Mount Zion. Mas Davi, ele recebeu de volta, foi a arca no Monte If Sião. the ark is here, Se a arca estiver the aqui, presence of God is here. a presença de Deus está aqui. Then you can inquire in His presence. Então você poderá inquirir na presença de You Deus. should know the direction. E você receberá a You direção should know the will of e God. saberá a vontade de So, Deus. brothers, if you go to a temple, Se você for a um templo, if you go to a tabernacle, se você for a um tabernáculo, remember the reality is always with the ark. lembre-se que a realidade está sempre com a arca. So let us remember one thing. Lembremos sempre de uma After these coisa. two separated, Depois desses dois terem sido separados, first thing you should follow the ark, not follow the tabernacle. você precisa seguir a arca, não o tabernáculo. That's what happened today, brothers and É sisters. isso que tem acontecido hoje. For that reason, Por essa we have to razão, understand precisamos compreender David definitely is the man of the revelation. que Davi verdadeiramente é homem de revelação. He's the man after God's heart. Ele é o homem segundo o coração So de inch Deus. by inch, Pouquinho a he pouquinho, moved toward the direction of the heart of God. ele foi se aproximando na direção do coração de So Deus. then we were told that he set a group of people. Então, nos é dito que ele estabeleceu um grupo de pessoas He appointed their brethren, some brethren of Levites, e ele indicou alguns dos levitas to be the singers accompanied by instrument or music. Are you reading 15? Verse 16. Versículo 16. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores. So then we come to verse 19. Agora chegamos ao versículo 19. The singer Heman, Os cantores Emã, Asaph, Asaf and Ethan e Etã were to sound the cymbals of bronze. se faziam ouvir com símbolos de bronze. Now, brothers, if you study 150 Psalms in the Bible, Se você estudar 150 salmos da Bíblia, some of them were written by David. alguns foram escritos por Davi, Some of them were written by Heman, alguns foram escritos por Emã, Asaph, Asaf or Ethan. ou Etã. Remember, they are the writers always in the spirit of David. Esses escritores sempre operaram no espírito de Davi. So Spurgeon was right. O irmão Spurgeon estava certo. He considered the whole 150 Psalm the treasury of David. Ele considerou os 150 salmos o tesouro de Davi, Even some of them were not written by David, ainda que alguns deles não tenham sido escritos por but Davi, definitely was in the spirit of David. mas certamente foram escritos no espírito de I Davi. can prove it to you. E isso pode ser provado. For that reason, that's the way how to study the Psalm. Essa é a maneira de estudar os salmos. Do you see that? Você vê? Now, very interesting. Through establishment of these singers. Pelo estabelecimento desses cantores. Now,
If you read the end of chapter 16, Ao ler o final do capítulo 16, and then you discover David make arrangement. encontramos que Davi fez arranjos. He really a group of people. Ele realmente juntou um grupo de pessoas. Every day Todo dia, they stay in Mount Zion. eles ficavam no Monte Sião. They will not go to Gibeon, Eles não iam até Gibeão, but for Zadok mas para Zadok and other people, e outros, they supposed to be the priest. eles eram sacerdotes. So they definitely will go to Gibeon and sacrifice the blood sacrifice. Então eles precisavam ir até Gibeão para fazer o sacrifício de So sangue. remember, during that transition period, Durante esse período de transição, before the house of God was built, antes que a casa de Deus fosse construída, remember, there are two places to sacrifice. lembre-se que havia 2 lugares para o sacrifício. If you go to Gibeon, Se você fosse a Gibeão, only Zadok and his family, somente encontraria Zadok e sua they família. are qualified to offer the blood E sacrifice. só eles estavam qualificados a oferecerem aqueles sacrifícios de sangue. But what happened to the ark? Mas e a arca? Every day they also have sacrifice in the presence of the ark, Todos os dias havia sacrifícios na presença da arca, but without blood. mas sem sangue. That sacrifice is called thanksgiving, the sacrifice of thanksgiving. E aquele sacrifício era sacrifício de ações de Do graça. you understand? First time in history of people of Israel, É a primeira vez na história do povo de Israel you not only have blood sacrifice, que não havia não apenas sacrifícios de you also sangue, have a sacrifice with thanksgiving. mas também havia sacrifícios de ações de graça. So brothers, if you want to know the contents of that sacrifice, Se você desejasse conhecer o conteúdo daquele sacrifício, read Psalms. leia os Salmos. Psalm actually is a collection Os Salmos é uma coleção to tell you que nos conta how God used David. como é que Deus usou Davi. Not only to bring the ark back to Zion, Não apenas para levar a arca de volta a from Sião, now on, mas a partir de então there is a sacrifice without blood, havia um sacrifício sem sangue, which is called the sacrifice of thanksgiving. que chamamos de sacrifício de ações de graça. So for that reason, if you read the Psalm, Ao ler os Salmos, what impression you get? que impressão você ganha? Just in one word, Em uma palavra, the sacrifice of thanksgiving. o sacrifício de gratidão, And de some ações of de the graça. Psalms set into music. E alguns dos salmos eram cantados. And then you discover Asaph, not only the composer, he also the singer. E Asaf não era apenas quem compunha, ele também cantava. So that's the way how we understand the whole 150 Psalms. E assim compreendemos todos os 150 salmos. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, now Gibeon is still going on. Gibeão prosseguiu. So that's very, very important. Isso é muito, muito importante. Let me ask you one question. Deixa eu fazer uma Why pergunta. every time when you study Psalms, Por que toda vez que você estuda os salmos, as if you live in New Testament? é como se você estivesse no Novo Testamento? There was a reason for it. Há uma razão para isso. Now remember, we are all called to be priests. Todos somos chamados para sermos sacerdotes. And as you know very well, E como você sabe bem, 2,000 years ago, 2000 anos when atrás, our Lord died for us on the cross, quando o Senhor morreu por nós na cruz, that blood sacrifice. aquele é foi o sacrifício com sangue. Once our Lord accomplished His work, Mas uma vez que o Senhor consumou sua obra, the salvation is done. a salvação está No feita. more blood sacrifice. Não há mais oferta Now, sacrifício brother, com sangue. in the New Testament, Agora, no Novo we are Testamento, called to be priests. somos chamados para sermos sacerdotes. If the blood of our Lord Jesus brought us back to Him, Sorry. if the blood of our Lord brought us back to Him, Se o sangue do Senhor Jesus Cristo foi aquilo que nos comprou para Ele, nos redimiu para Ele, then you will know how many priests you have. então você saberá quantos são os sacerdotes. Now, priest means to serve Him. Ser sacerdote significa servir ao How we Senhor. are going to serve Him? Mas como servir-lhe? Are we going to bring the cattle and the blood sacrifices? Será que vamos trazer gado e sacrificar? No. Não. What we are doing O que fazemos? to offer the sacrifice of thanksgiving. Nós devemos oferecer sacrifícios de ações de graças. So do you see that? David was doing something. Davi estava fazendo algo Paved the way for the New Testament. que pavimentava o caminho, preparou o caminho para o Novo Testamento. Definitely we are priests of God. Nós somos
os sacerdotes de Deus. If you are a priest, you definitely offer sacrifice. Se você é sacerdote, você oferece sacrifício. Now, brothers, what sacrifice are we offering? Mas qual é o sacrifício que estamos oferecendo? Only one sacrifice Somente um we sacrifício offer. que nós That oferecemos. is offering of thanksgiving. E são as ofertas de ações de graça. So this is very important. Isso é muito importante. If you study the Bible, Ao estudar a Bíblia, David was so close to the heart of God. Davi estava tão próximo ao coração de Deus. He almost can hear the heartbeat of God. Ele quase podia ouvir o palpitar do coração de Deus. So he was able to do something according to God's will. Então ele pôde fazer algo de acordo com a vontade de Deus. Remember, if you do not understand this part, Se você não compreender esta parte, you do not understand Psalm. você não entenderá os salmos. But thank the Lord. Graças ao Senhor. Some of the Psalm was written by David. Alguns dos salmos foram escritos por Some Davi. of the Psalm was written by Asaph. Alguns foram escritos por Asaf. Some by Ethan. Outros por Etan. But don't forget, all in the spirit of David. Mas todos foram escritos no espírito de Davi. They were companion of David Eles eram companheiros de Davi. when they were in Mount Zion. Quando estavam no Monte Sião, And remember, now they can enter into the veil. eles podiam adentrar ali no véu. And David was able to pray, E Davi pôde orar to inquire his way. e inquirir a respeito do meio, do And caminho. David was able to sing in his presence. E Davi podia cantar na sua presença. How many wonderful songs. Quantos cânticos maravilhosos. Because these are the songs David sang in the tent of Ark. Porque eram os cânticos que Davi cantou ali na tenda da arca. Remember, these people, if they had to offer the sacrifice, Essas pessoas que precisavam oferecer esses sacrifícios, they ought to go to Gibeon. eles com sangue precisavam ir lá para Gibeão. But now God did something new. Mas Deus fez algo novo. So remember, that's the great contribution of David. Essa é a grande contribuição de Davi. So if we come to chapter 16 of First Chronicles, Ao chegar ao capítulo 16 de 1 Crônicas, and you'll find the David songs of thanksgiving. encontramos um cântico de ações de graças. Now David wants to set a good example. Davi desejou dar um bom exemplo. Why he had the thanksgiving? Por que ações de graças? Because now they welcome presence of God back. Porque eles haviam dado boas-vindas à presença de Deus. When David was in the presence of God, Quando Davi estava na presença he de Deus, cannot help but become the sweet singer of Israel. ele não podia fazer qualquer outra coisa a não ser cantar. So I give you one example. Eu lhe dou um exemplo. If you come to verse 7, No versículo 7. now I sometimes will say very surprised. Eu vou dizer que às vezes fico surpreso. People only know David's story through Second Samuel. É que muitas pessoas só conhecem a história de Davi por meio de As Samuel. if this part of First Chronicles you never read it before. É como se essa parte de 1 Crônicas jamais tivesse sido lida. So I really encourage you, brothers and sisters. Então eu verdadeiramente o This encorajo. time go back to First Chronicles. Dessa vez, leia a história em 1 Crônicas. You will find many things you never understood before. E você encontrará coisas que você jamais tinha entendido antes. So now it is a very good example. Aqui temos um exemplo muito bom. Now David will give us a sample of his song of thanksgiving. Davi aqui fornece uma amostra das suas ações de The graça. reason they have that song. E a razão por que tinham esse Because cântico when they welcome the ark, era de terem recebido a arca they sing that song. e por isso eles cantaram esse cântico. So from chapter 16 verse 8 all the way to verse 36. Então, no capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 36, Now, according to verse 7, de acordo com versículo 7, on that day David first delivered this psalm into the hand of Asaph and his brethren to thank the Lord. naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e os seus irmãos que celebrem ou que deem graças ao Senhor. It was David who wrote the psalm. Foi Davi quem escreveu o hino. But he delivered this psalm into the hand of Asaph Mas and his brethren. Ele encarregou pela primeira vez a Asaf e os seus irmãos. So this tells us Isso nos diz many psalms by Asaph.
que muitos dos salmos de Asaf most likely was the Psalm of David. possivelmente eram salmos de Davi. But somehow he gave to the hand of Asaph Mas ele, talvez, Davi, deu e encarregou isso a to Asaf, accompany with the music. para que ele fizesse o arranjo musical. You can do some kind of arrangement, we do not know. E ele pudesse fazer o arranjo musical, talvez, não sei. So it is very clear. É muito claro. If you read from verse 8 to verse 36, Se você ler do versículo 8 ao versículo you'll 36, find 3 psalms together. você encontrará 3 salmos juntos. Do you understand? If you go to the Psalm, Se você for ao livro de they Salmos, were separated 3 psalms. lá estão separados em 3 salmos. But now, when they welcome Ark back, Agora, ao receberem a arca de they volta, see they put these 3 psalms together, é como se eles tivessem colocado esses 3 salmos juntos set into music. e colocaram So música. Asaph know how to sing them. E Asaf soube cantá-los. But the word is really from David. Mas as palavras são de Davi. But if you go back to the Psalms, Se você for ao livro de Salmos, if you go to 3 psalms, você encontrará 3 salmos. it never mentioned it was written by David. E lá não é dito que foram escritos por Davi. But in reality, they were written by David. Mas, na realidade, foram escritos por Davi. So from verse 8 all the way to verse 22, Então, do versículo 8 ao versículo 22, that's Psalm 105, from verse 10 to verse 15. é o Salmo 105, do versículo 10 ao versículo 15. Then from verse 22, 23 to the verse 34, Do versículo 23 ao 34, and that's Psalm 96. é Salmo 96. From verse 1 all the way to the first part of verse 13. Do versículo 1 à primeira parte do versículo 13. So when you go home, Então, quando você voltar ao seu quarto, try to read this psalm together. leia esses salmos juntos. And then 35 and verse 35 Então, versículo 35 and 36. e 36 It is Psalm 106, é o Salmo 106, 47 to 48. versículos 47 e 48. Now do you know that? Você sabe Psalm can be divided into 5 books. que os Salmos, o livro de Salmos, está dividido em 5 livros. And then Psalm 106 is the end of the one of the books. E o Salmo 106 é o último salmo de um desses livros. In the first 3 books, Nos primeiros 3 livros, it always ends Amen, Amen. sempre termina com Amém, Amém. Amen, Amen. Amém, Amém. Amen, Amen. Amém, Amém. That speaks of prayer. Isso fala de You oração. always say amen to your Lord. Sempre falamos Amém ao Senhor. So that's how we study the Psalm. Assim estudamos os Salmos. But now, when we come to the another fourth book, Mas ao chegar ao 4º livro dos there Salmos, is a turning point. existe uma mudança. Now, if you read the verse 36, Se lemos o versículo and 36, all the people say Amen, ao final diz, e todo o povo disse Amém. and praise the Lord. E louvou ao Senhor. Praise the Lord in Hebrew means hallelujah. Louvar o Senhor em hebraico é aleluia. So Amen, hallelujah. Amém, aleluia. That's a great turning point. Essa é uma grande mudança. People not only know how to pray, As pessoas não sabem apenas orar, they also know how to offer the sacrifice of praise. mas também sabem oferecer sacrifício de louvor. When you enter into the presence, Ao entrar na presença, when you worship in the presence of the ark, ao adorar na presença da arca, on the one por hand, um lado, you say Amen. você diz Amém. On the other hand, Por outro lado, you say Hallelujah. você diz aleluia. Such a turning point. Isso é uma grande mudança. Now, in the beginning, 3 books. No início, há 3 Amen, Amen. livros que Amen, terminam, Amen. Amen, Amen. com Amém, When you Amém. come to the 4th book, Mas ao chegar ao 4º livro, Amen, Hallelujah. encontramos Amém, aleluia. When you come to the end of the 5th book, E ao final do 5º livro, Hallelujah, Hallelujah. aleluia, aleluia. That's the sacrifice of thanksgiving. Esse é o sacrifício de gratidão, de ações de You graça. see that, brother? Você vê isso. So for that reason, Por essa razão, if you study the Psalm, se você estudar os Salmos, and you find that when they welcome the ark, que quando eles receberam a arca, they not only sing, não apenas cantaram, they also offer the thanksgiving. também deram rações de graça. From now on, E de agora em diante, when the ark is in Mount Zion, quando a arca estava no Monte Sião, remember,
People had to learn how to live in His presence O povo tinha que aprender a viver na sua presença, through prayer. por oração, Because you had to inquire about the will of God. porque era necessário inquirir a Deus sobre sua vontade. And when God answered you, E quando Deus respondia, and you know how to answer. então eles sabiam como You corresponder. answer as a sacrifice of thanksgiving. A sua correspondência era um louvor de sacrifício de ações de graças. Amanhã de noite, I will give you one example by David himself. eu vou lhe dar um exemplo do próprio Davi. Now you can understand why he invited Ark back to Mount Zion. Agora entendemos por que ele recebeu a arca de volta ao Monte Sião. Because from now on, Dali em what diante, is Jerusalem? o que é Jerusalém? On the one hand, Por um lado, throne of David. é o trono de Davi. On the other hand, Por outro lado, it is presence of God. é a presença de Deus. Now, how can you live according to the throne of David? Como é possível viver de acordo com o trono de Davi? How can you be sitting on the throne of David become the delegate authority of God? Como é possível sentar-se no trono de Davi e tornar-se uma autoridade delegada por Deus? Here is the way. Aqui é o caminho. So we have to find out in David's concept, what is the ark? Então precisamos entender no conceito de Davi o que é a arca. So now let us turn to Psalm 132, Então vamos abrir no Salmo 132, verse 1. versículo 1. Lord, remember David and all his afflictions. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Now this affliction, not because when he was still wandering in the wilderness. Agora, essas provações ou aflições não se referem àquele período em que ele estava vagueando no deserto. He already a king. Ele já era rei. So then, verse 7. Versículo 7. Let us go into his tabernacle. Entremos na sua morada. Let us worship at his footstool. Adoremos ante o estrado de seus pés. And verse 8 Versículo 8. is parallel here. Aqui há um paralelo. So when a poem was in a parallel structure, Quando um poema era escrito numa estrutura paralela, they interpret each other. um lado interpreta o outro. So if you want to know what is his footstool, Então, se você quiser entender o que é o estrado de seus pés, verse 8. leia o versículo 8. Arise, O Lord, to your resting place. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, Welcome back to Mount Zion. tu e a tua arca de tua fortaleza. I already prepared a resting place for you. É como se Davi dissesse, eu recebo a sua arca, So let us go into his tabernacle. eu já preparei o lugar de repouso, então, You and the ark of your strength. para ti e para a arca da tua fortaleza. So by comparison between verse 7 and verse 8, Então, comparando os versículos 7 e 8, what is his footstool? o que é o estrado de seus pés? The ark. É a arca. When you come to the presence of the ark, Quando chegamos à presença da arca, you come to the presence of his footstool. é como se chegássemos ao estrado de seus pés. Do you understand? Você compreende? In the mind of David, Na mente de Davi, wherever he come to the ark, toda vez que ele se achegava até a arca, he come to the footstool of God. ele se achegava ao estrado dos pés de Deus. Now we know that God lives in heaven. Sabemos que Deus vive no céu, However, he's willing to extend his presence all the way to the earth. mas ele está disposto a estender a sua presença até a terra. So as if he has very long leg all the way to the earth. É como se ele tivesse pernas bem compridas que chegasse até a terra. But remember, his long leg need a place to rest. Mas lembre-se que as pernas precisam de um lugar de apoio. So he's looking for his footstool. É como se ele estivesse procurando por um estrado So then he can rest his 2 feet upon that footstool. para que ele pudesse descansar, apoiar seus pés sobre esse estrado. Do you understand? Você compreende? So footstool, ark represent his presence. Então, a arca representa a sua presença. He's in heaven, Deus está nos céus but his presence still here. e a sua presença ainda está aqui. Why? Because our God has very long legs. Por quê? Porque Deus tem pernas muito longas. But remember, on the earth, you need a footstool for the Lord, 2 feet to rest there. Mas lembre-se que sobre a terra é necessário um estrado para que os pés de Deus se apoiem. So whenever you come to the footstool, Então, toda vez que você se achega ao apoio, a esse you estrado, come to the feet of God. você chega como que aos pés de Deus. Do you understand? Você compreende? That's the portion Mary has chosen. Essa foi a porção que Maria escolhera. Sitting at
before the feet of Christ. permanecer sentado aos pés de Cristo. And our Lord said, E o nosso Senhor disse: only one thing is needful, uma coisa apenas é necessária. and Mary has chosen the better part, E Maria escolheu a melhor parte, which will never be taken away. que não lhe será tirada. What Mary had O que Maria tinha? in the Old Testament, No Antigo Testamento, you'll find another Mary encontramos outra Maria, whose name is David. cujo nome era Davi. From now on, E de agora em he's diante, able all the way to inquire him, ele é capaz de inquirir to sing a song to him e cantar ao Senhor at his feet. a seus pés. So to come to the presence of God, Então, chegar-se à presença de Deus it means to sit at his feet, significa sentar-se a seus pés. like Mary. Como Maria, One thing is needful. uma coisa é necessária. Remember, in David's song, Lembre-se que no Salmo de Davi, one thing I seek. uma coisa buscarei. It's corresponding to that one thing is needful. Isso corresponde a uma coisa só é In necessária. New Testament, you have the reality. No Novo Testamento temos a realidade. In Old Testament, you have that shadow. No Antigo Testamento, uma sombra. So now you understand. Agora você compreende. When Mount Zion, when my Zion welcome ark back, Quando o Monte Sião recebeu a arca, it's from now on. a partir daquele David momento, was go to the presence of God. Davi poderia ir até a presença de Deus Inquire his will through his prayer. e inquirir a vontade de Deus por meio de oração. And then when he hear the voice from the Lord, E quando ele ouvisse a voz do he Senhor, can help but offer the thanksgiving, the praise of sacrifice of thanksgiving. ele não poderia evitar de oferecer sacrifícios de louvor. Then you collect all those prayers, Se você juntar todas essas all orações those sacrifice e songs. todos aqueles cânticos de adoração, That's the Psalms we have in our Bible. esses são os salmos que temos na Bíblia. That's why Psalm was so helpful to you and to me. É por isso que o livro de Salmos é tão útil para você e para mim. Now we find the secret. Agora encontramos o segredo. When David Quando was Davi at the feet of God, estava aos pés de Deus, when he sang the song, quando ele cantava os cânticos, when he offered the prayer, quando ele oferecia as when he orações, enjoyed the presence of God, quando ele se regozijava na presença he de was Deus, prostrating at the presence of the Lord. ele estava prostrado na presença de Deus. And then he was in the presence of her feet. Então estava na presença dos seus pés. Now, in the Old Testament, it was not clear. No Antigo Testamento isso não estava tão claro, But in New Testament, mas no Novo Testamento, wherever we come to the feet of our Lord, toda vez que chegamos aos pés do Senhor, never mistake. nunca há um equívoco. Because that feet is different from any other feet. Não é possível errar, porque os pés são muito diferentes dos demais. That feet really show us the scar from his piercing feet. Porque aqueles pés carregam as marcas dos cravos que foram perfurados. So when you come to his presence, Então, ao chegarmos à sua presença, David was saying, Davi cantaria. on one hand, he speak to the Lord. Por um lado, ele falava ao Senhor, On the other hand, he said to the e Lord, por outro lado, ele cantava ao Senhor. I will love you, Lord, my strength. Eu te louvarei, Senhor, fortaleza minha. That Psalm 18. Esse é o Salmo 18. That psalm he uttered while he was there. Ele pronunciou esse salmo enquanto estava ali. Now, why today we will say amen to that phrase? Por que hoje podemos dizer amém a essa frase? Oh, how I love you, my strength. Ah, como eu te amo, fortaleza minha. Because your feet remind me the crucified Christ is the power of God. Porque nós somos lembrados por aqueles pés de que Cristo é o poder de Deus. O Cristo crucificado é o poder de Deus. That's why I sing the song. É por isso que eu canto esse cântico. Oh, how I love Ah, como eu te amo, my strength. fortaleza minha. Only on the cross Somente na cruz we see the power of God. vemos o poder de Deus. So, brothers and sisters, Então, irmãos, now you understand. agora vocês compreendem Only when David was at the feet of God, que somente quando Davi estava aos pés de Deus, he was able to attract all the other feet upon his feet. que ele foi capaz de como que atrair todos os demais pés para debaixo dos What seus. is a king? O que é um rei? What is the throne of David? O que é o trono de Davi? Means that all the people
they are ready to be at the feet of that throne. é que todo o povo está disposto a estar aos pés do trono. How David was able to exercise his authority? Como é que Davi pôde exercitar sua autoridade? Because he was under God's authority. Porque ele estava debaixo da autoridade de He Deus. was at God's feet. Ele estava aos pés de Deus. That's why you see the whole nation was at his feet. É por isso que toda a nação estava aos pés de Not Davi. only whole people at his feet, Não apenas todo o povo aos seus pés, all other nations also under his feet. mas também todas as demais nações debaixo dos seus That's the pés. secret of the throne of David. Esse é o segredo do trono de Davi. So I tell you, brothers and Eu sisters, lhes digo, irmãos, if you want to be a husband, se você quer ser um marido, if you want to be the head of the family, ser cabeça da família, don't say that I'm the head. não diga eu sou a cabeça, Remember, come to his very presence. mas vá até a presença de Deus. Surrender to him. Surrender to God. Surrender to God. Renda-se a Deus. And then don't forget. E não se esqueça, And you recognize that he is your head. reconheça que Ele é a sua cabeça. You are under his Você authority. está debaixo da sua autoridade. You don't have to say anything. Você não tem que dizer nada. Now, brothers, your wife will see something in your life. E a sua esposa verá algo na sua vida It's so admirable, que é tão admirável, so attractive. alguma coisa tão atraente, She's willing to subject. que ela estará disposta a se sujeitar. Not like a slave, no. Não como escrava, não, Willingly. mas de forma Like a voluntária. church subject to Christ. Assim como a igreja se rende ao Senhor. So do you see that, brothers? Vocês veem isso, irmãos? That's Jerusalem. Isso é Jerusalém. Some people only have a throne of David. Algumas pessoas acham que é só o trono de Davi. They do not have the presence of God. Mas então você não tem a presença de They Deus. themselves never understand the headship of Christ. Eles mesmos nunca experimentaram o senhorio de Cristo. How can they become delegate authority for Christ? Então, como se tornar autoridade delegada por Cristo? Do you understand? That's the meaning of Jerusalem. Esse é o significado de Jerusalém. So only when Ark in the Mount Zion. Somente quando a arca está no Monte Sião. Now in Jerusalem there are two things. Lá em Jerusalém há duas coisas: Throne of David, o trono de Davi Mount Zion. e o Monte Sião. And then you find the Ark. O trono de Davi no Monte Sião e a arca. And eventually the Ark will be in the Mount Moriah. E essa arca, por fim, estaria no Monte Moriá. So eventually Ark and tabernacle will join E together. por fim, a arca e o tabernáculo estarão juntos. Reality and practice will come A together. realidade e a prática estarão juntos. Do you see that, brothers? Today, when you see the separation of the ark and the tabernacle, Hoje, quando contemplamos a separação da arca e do what tabernáculo, are you going to do? o que você fará? That's what David did. É o que Davi fez. He restored the reality first. Ele primeiro restaurou a realidade. Restore ark first. Primeiro a arca. Then eventually, ark will be joined with the temple. E então, por fim, a arca será unida ao templo. Today, people are busy with the church order, New Testament church order. Hoje as pessoas se envolvem com a questão da ordem da igreja neotestamentária, They neglect the New Testament church life. mas negligenciam a vida da igreja do Novo Testamento. What is that life? Que vida é essa? Throne of David É o trono de Davi and presence of God. e a presença de Deus. So, brothers, without the authority of the Holy Spirit, Sem a autoridade do Espírito Santo, without presence of God, sem a presença de Deus, even you are busy something in Gibeon, ainda que você esteja ocupado com coisas em Gibeão, it's still part of the God's will. isso ainda é parte da vontade de Deus. But it is not the whole counsel of God's will. Mas esse não é o conselho da vontade de Deus. So do you see the order here? Você vê a ordem, It is so simple, so simple. essa ordem, essa sequência é tão simples, tão simples. Then we come to the last point. Agora chegamos ao último ponto. Normally, when we study the life of David, Normalmente, ao estudar a vida de Davi, we fail to see that. falhamos. And no wonder when we come to the New Testament, E não é de admirar que ao chegar ao Novo when we come Testamento to the church history, e ao chegar à história da igreja, we have some misunderstanding. temos compreensões equivocadas. Because we do not understand what is the authority about. Porque nós não entendemos de que trata a autoridade. So this part is very important. Então essa parte é muito importante. Now again, I said the reason David had to conquer city of David A razão pela qual Davi teve que conquistar a cidade de because Davi he knew that é porque ele one sabia day que um dia
the anointed one, the Messiah, will ascend to the throne in Jerusalem. Um dia o ungido, o Messias, ascenderia ao trono ali. But remember, if David lived according to the life of Christ, Se Davi vivesse de acordo com a vida de Cristo, then if you study the Old Testament, ao estudar o Antigo Testamento, what was the domain of the kingdom of Christ? qual é o domínio do reino de Cristo? So very simple. If you study Genesis 15, Em Gênesis 15, you know that's the promise of God to David, to Abraham. encontramos a promessa de Deus a Abraão. The land of Abraham will have the land of Abraham will inherit. E ali é prometida a terra que Abraão herdaria. It's from the little river of Egypt all the way to Euphrates. E essa terra estende desde aquele pequeno rio no Egito até o Eufrates. Do you understand? That's very simple. Isso é simples. The whole domain is supposed to be the domain for the kingdom of Messiah. Esse era para ser o domínio do reino messiânico. So if David lived according to that light, Se Davi vivesse de acordo com aquela luz, he has to conquer a land ele conquistaria uma from terra little river all the way to desde Euphrates. aquele pequeno rio até o Eufrates. Do you understand? Now that's the way how he lived according to David, according to Christ. E dessa maneira ele viveria de acordo com Cristo. So in other words, the throne of David O trono de Davi is much wider than we think. é muito maior do que a gente imagina. Because when David was called, Quando Davi foi chamado, he was only a shepherd. ele era apenas um pastor. He's supposed to follow the sheepfold. Ele deveria seguir as ovelhas. Now God called him to become the prince of his inheritance. Mas Deus escolheu para que ele fosse príncipe sobre a sua herança. So what does that mean? When he talk about his inheritance, Então, quando ele fala da sua herança, talk about people of God. é o povo de Deus. And don't forget, David also one of the members of people of God. Agora, o próprio Davi era um do povo de Deus. And his inheritance, like all sheep. E a sua herança era como se fosse aquelas But it's ovelhas. David who's saying that the Lord is my shepherd. Mas foi Davi quem disse, o Senhor é o meu pastor. So you see that David was a king. Davi era rei, He shared the same life with his people. mas ele compartilhava a mesma vida com seu They povo. all descended of Abraham. Todos são descendentes de Abraão. Do you see that? So that relationship is different. Essa relação é diferente. He was only the CEO of his inheritance. É como se ele fosse apenas o gerente daquela herança. He daquela- wanted to make a great increase about his inheritance. E ele queria promover um grande crescimento dessa That's herança. David's responsibility. Sorry. That's David's responsibility. Essa é a responsabilidade de Davi. Then we ask, Então if you perguntamos, borrow the map of Israel, se você pegar o mapa de Israel and if you know how Joshua divided the land, e se você conhecer como que Josué dividiu a terra, and you know the inheritance of people of Israel, você conhecerá a herança do terra de this Israel. definitely the domain where the David is supposed to be the prince of his inheritance. E essa é a herança, é o domínio de onde Davi deveria ser príncipe. Now, even you do not know Israel, the geography of Israel very well, Ainda que você não conheça muito bem a geografia de but at Israel, least you know that there is a river called Jordan River. mas você sabe que existe um rio ali chamado Rio Jordão. Now, between Jordan River and the Great Sea, Agora, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, o Grande Mar, normally we call it Promised Land, essa parte chamamos da Terra Prometida, the land of milk and honey. a terra que emana leite e The mel, Lord will give to the people of Israel. a terra que Deus daria ao povo de Israel. So roughly between river and the sea. Então, entre o rio e o mar, So that small part essa porção pequena is called the Promised Land, é chamada da the land of milk and honey. Terra Prometida, And God has given to Abraham and his a descendants. terra que emana leite e mel, que ele deu a Abraão e aos seus Dan descendentes, to Beersheba. desde Dan a Berseba. Then Abraham not only saw the land, Who saw the land? Abraham not only saw Não the land, apenas Abraão viu a terra, he also enjoyed the land. ele também usufruiu da He terra. walked through the land. Ele caminhou por a terra. His descendants do the same. E os seus descendentes fizeram o mesmo. So finally they settled down. E por fim eles se assentaram. But unfortunately, before they entered into the land, Mas infelizmente, antes deles entrarem na terra, 2.5 tribes they want to stay east of Jordan River. 2,5 tribos desejaram ficar ao leste do Rio Jordão. So north of that sea,
Então, ao norte do Mar Morto and roughly all the way reach Mount Hermon. e até chegar quase chegando ao Monte Hermon. So that mountain range beyond Jordan River is called Transjordan. Então, essa parte é a Transjordânia. So finally, they said, we would like to stay in this side. E eles disseram, queremos ficar por aqui. So very simple. Então é simples. Now 9.5 tribes, they inherit the land west of Jordan River. 9,5 tribos herdaram a porção da terra que está ao oeste do Rio And Jordão. 2.5 tribes, they inherit the land this side, the east side of Jordan River. E outras 2,5 tribos herdaram o lado leste. Now between the river Ali entre o and the desert, rio e that's their inheritance. o deserto, essa é a But sua on the herança. southern border, Mas do lado sul, Dead Sea. então há o Mar Morto. Northern, Ao norte, Sea of Galilee. a Galileia, o Mar da Galileia, And so-called Gilead and Bashan. e Gileade e Bazã. Now, Bashan, if you translate in Greek, it simply means Bethany. Agora, Bazã em grego é Betânia. So it's very clear. If David supposed to be the prince over his inheritance. Então, Davi, ele tendo que ser príncipe sobre a sua herança, Now, first we have to know what is his inheritance. primeiro precisamos saber que herança é essa. So very simple. 9.5 tribes live in the west of between Jordan River and Great Sea. Então, 9,5 tribos estavam entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. And 2.5 between the river and the desert. E 2,5 tribos do Rio Jordão e até o deserto. Remember, this simply tells you, this is not from the little river all the way to Euphrates. Mas isso nos lembra que isso está longe de ser desde o pequeno rio no How about Egito the land até o of, how Eufrates. about land of Philistines? E a terra dos filisteus? How about Moab? E Moabe? How about Edom? E Edom? How about Ammon? E Amã? How about north of the Sea of Galilee, so-called Aram or so-called Syria? E aquela parte ao norte da Mar da Galileia chamada Síria? Now, if you read your Bible, Se você ler a there Bíblia, are 3 different Syrias. há 3 Sírias diferentes. One is Syria of Damascus. É Síria de Damasco. It is only north of Bashan, Está ao norte de Bazã. but there's still not a great river yet. Mas ainda não chegou ao grande rio. There a little bit north called the Syrian of Soba. Ao norte ainda tem a Síria de Soba. And then finally you reach the Mesopotamia, you reach the E Euphrates. só depois disso você chega na Mesopotâmia, no Eufrates. So that's called Syria of Mesopotamia. É essa Síria da Mesopotâmia. So remember, if you talk about from Little River all the way to to Euphrates, Se você se refere desde o pequeno rio no Egito até o Eufrates, as the prince of his inheritance. como o domínio da herança que deveria ser governado pelo príncipe, At the most, you talk about from Great Sea to the Jordan River. mas na prática é apenas aqui do Mar Mediterrâneo até o rio, From Jordan River to the desert. e do rio até o deserto. Now, beyond the Jordan River, Além do Rio Jordão, only north of that sea will count. somente ao norte do Mar Morto é que é levado em conta. So think about it. Do you call that whole territory of the kingdom? Será que podemos considerar isso todo o território do If reino? someone sitting on the throne of David, Se alguém se assenta no trono de Davi, if he's after the throne of Messiah, e isso feito de acordo com o trono do Messias, so how big was the kingdom of Messiah? então quão grande deveria ser o reino do Messias? From little river of Egypt all the way to Euphrates. Então, desde o pequeno rio no Egito até o Eufrates. Because of that, E por isso, brothers and sisters, remember, David wear 2 hats. Davi como que usasse 2 chapéus. As far as life is concerned, No que diz respeito à vida, he shared the inheritance with his people. ele compartilhava a herança com seu povo. So he became their prince. Então ele se tornou seu príncipe. But their relationship, Mas essa relação still life relationship. é uma relação de vida. They are descendants of Abraham. Todos eles são descendentes de Do Abraão. you see that?
And at the same time, Ao mesmo tempo, David should wear another hat. Davi precisava exercer outro papel. Now, is that possible from the Word of God? Será que é possível, pela palavra de Deus, We find that description. encontrar essa descrição? So let's turn to Psalm 18, Vamos abrir então no Salmo 18, verse 14, verse 43. versículo 43. You have delivered me from the strivings of the people. Das contendas do povo me livraste. Now remember, this talk about his inheritance. Lembre-se que isso fala da herança de Deus. The people means the people of Israel. Esse povo se refere ao povo de Israel. Mean the descendant of Abraham. São os descendentes de Abraão. So God made David as the prince over his inheritance. Então Deus fez de Davi príncipe sobre seu povo, sua Then herança. continue. Continue. You have made me the head of the nations. E me fizeste cabeça das nações. So do you see that? Você vê? David wear two hats. Davi, ele como que As far usava as dois inheritance is chapéus. concerned, No que diz respeito à herança, he was the king over Israel. ele era rei de Israel. No doubt about that. Não há dúvida. He was the prince of his inheritance. No doubt about that. Ele era príncipe sobre a sua herança, sem dúvida. How about Moab? How about Edom? Mas e Moabe e Edom? How about Philistine? E os filisteus? How about Syria? E a Síria? All the way to Euphrates. Até o Eufrates. What is that kind of relationship between David and them? Que tipo de relação havia entre Davi e eles? Moab, Edom, Moabe, Edom, Philistine. filisteus. they're all nations. São todos nações. So God made David the head of Então nations. Deus fez Davi o cabeça das nações. So for that reason, he had to conquer all these nations Então ele precisava conquistar essas nações. through one victory after another victory. Vitória após vitória. Remember, he will rule over them, Ele governaria sobre make eles them their servants. e torná-los os seus servos. It's very different from the situation, the head, the prince over his inheritance. É uma relação muito diferente daquela dele como príncipe sobre a herança de Deus. But don't forget, when you talk about the kingdom of David, Ao falar do reino de Davi, not only limited to the part of his inheritance, não está limitado à parte da sua herança, also include Edom, mas também inclui Edom, also include Philistine, e inclui os filisteus, also include e Syria. inclui a Síria. When all these places being conquered, E quando todos esses lugares tiverem sido conquistados, God made him the head of all nations. Deus o fez cabeça das nações. Do you understand? Você compreende? This is the calling of David. Esse é o chamado de Davi. On the one hand, Por um lado, he is the head, he is the prince over his inheritance. ele é o príncipe da herança de Deus. But on the other hand, Por outro lado, he is the head of nations. ele é cabeça das nações. For that reason, Por essa razão, first he had to conquer Philistine. primeiro ele teve que conquistar os Now, filisteus. Philistine in the Bible always refer to the spiritual counterfeit. Filisteus na Bíblia sempre significa aquelas coisas falsas, falsas do ponto de vista espiritual. Now, outwardly speaking, they look like people of Israel. Do lado de fora aparece o povo de Israel. They came from Egypt. Vieram do Egito, They end up in Canaan. terminaram em The Canaã. only difference is the two waters, Red Sea and Jordan River. A diferença é que são aquelas duas águas, o rio, So it is o Mar referred. Vermelho e o Rio Jordão. So it is refers to as the spiritual counterfeit. Então, isso se refere àquilo que é falso do ponto de vista espiritual. So remember, brothers, if David is the king, he wear two hats. Se Davi é o rei, ele exerce dois papéis. Talk about life. You Por um don't lado- have to do anything. You already inherit the land. Você, do ponto de vista da vida, você não precisa fazer nada, você já herdou a But if terra. you want to be head of nations, Mas se você deseja ser cabeça das nações, you have to conquer them. você precisa Because you don't conquistá-los. share inheritance with them. Porque você não compartilha a herança com You eles. don't have life with them. Você não tem a vida com eles. So do you see that two parts? Então há duas partes. One is a part of life. Uma parte diz respeito à vida. But now, when you talk about surrounding nations, Mas ao falar das nações que rodeiam, you have to conquer the spiritual defeat, And this is- spiritual counterfeit. é necessário conquistar a falsificação espiritual. Moab always represent the flesh. Moabe sempre representa a carne. Edom always represent ourselves. E Edom sempre representa a vida do eu. Syria, because so close to Euphrates, is always referred to the world.
E a Síria, como está sempre perto do Eufrates, representa o mundo. So if you are sitting on the throne of David, Se você estiver sentado no trono de Davi, don't just tell me that we have the life of Christ. não me diga apenas que temos a vida de Cristo. No. Yes, on the one hand you have life of Christ. Sim, por um lado você tem a vida de On the Cristo, other hand, mas por outro, you have to overcome the world. você precisa vencer o mundo. You have to overcome the flesh. Você precisa vencer a carne. You have to overcome you have to overcome the self. Você precisa vencer a vida do eu You have to overcome the spiritual e counterfeit. vencer aquelas falsificações espirituais. So that's why you study the story of David. Assim estudamos a vida, a história You de Davi. start with Philistine. Começamos com os filisteus. Then he subdued Moab. Então ele subjugou Moabe. And then he subdued the Syria. E aí subjugou a Síria. So he put a garrison there. E aí colocou um exército And then he subdued Edom. e subjugou Edom. He put another garrison E there. outra turma de exércitos pôs Think ali. about it. Now, one garrison near the Red Sea. Como se fosse um pelotão, ele colocasse ali ao lado. One garrison at the door, at the gate toward the Euphrates. Outro exército lá de acordo com perto do Eufrates. So then, the most difficult enemy of David was Ammonites. Então os ebonitas foram os mais difíceis, os inimigos mais difíceis. Now, Ammonites, just like Moabites, Os ebonitas são como os edomitas. they represent the flesh. Eles representam a carne. However, they know how to deal with David. Contudo, eles sabem como lidar com Davi. So in the beginning, No início, they united with the Syrian. eles estavam unidos com a Síria. So they got help from the Syrians. Então eles receberam ajuda da Síria, But they were defeated. mas foram So derrotados. finally, all those Syrian people say, we will come together. E por fim, todos aqueles sírios disseram, vamos nos unir. They will unite Syria of Damascus, Eles se uniram com Damasco, Syria of a Soba, Síria de Damasco and Syria of e a Mesopotamia. Síria da Mesopotâmia. So if they are united together, Então essas três Sírias se uniram and David definitely will be defeated. e assim imaginavam derrotar Davi. And then we finally discover E ao fim, that David defeat all of them. foi Davi quem os venceu Drive them all the way to e Euphrates. que os expulsou até o Eufrates. And eventually, that city of Abba was taken. E a cidade de Aba foi tomada. Now, Abba is today's Ammon. Arba é a Amã de hoje. Let us remember. And when that happened, Quando isso ocorreu, and David took the crown of the king of Ammon. The King of King of Ammon. Ammon. Então, quando isso aconteceu, Davi tomou a coroa do rei de Amon. That's the end of victory. Esse foi o fim da vitória. So, brothers and sisters, because of that conquering, Por causa daquela vitória, from Little River all the way to the Great River, daquele pequeno rio no Egito até aquele grande to rio, Euphrates, até o Eufrates, all under the kingship of David. tudo estava debaixo do reinado They de Davi. served King David as their servant. E serviram a Davi como seus servos. So do you see that? So on the one hand, Por um lado, speaks of the life of Christ. fala da vida de Cristo, On the other hand, speak of the work of the cross. fala da obra da cruz. Through the working of the cross, Por meio da obra da we cruz, overcome the world. nós vencemos o We mundo, overcome our sin. nós vencemos o pecado, Overcome our flesh. a nossa carne Overcome ourselves. e a nossa vida do eu, And overcome the spiritual counterfeit. e também vencemos as falsificações espirituais. So remember, that's the reason. Today, if you are called to be the delegate authority, Essa é a razão que hoje, se você é chamado para ser autoridade delegada, on the one hand, por um lado, remember, you are only the prince over his inheritance. você é somente príncipe sobre sua herança. We share the life of Christ together Nós temos a mesma vida de Cristo with our brothers and sisters. com os nossos irmãos. Live that life. Viva essa vida. Let the beauty and the honor of Christ be shown through us. Deixa a beleza e a honra de Cristo ser manifestada por meio de But at the nós. same time, Mas ao mesmo we are tempo, still sinners. nós ainda somos We are still pecadores. under the government of our flesh. Ainda estamos debaixo como que do governo da How nossa do you know that carne. you are the king?
Como saber que você é o rei? How do you know that you are the true leader? Que você é um verdadeiro How líder? do you know you are the parents? Que você é um pai, uma mãe? The delegate of God authority is with you. Que a autoridade delegada de Deus está com On the one você. hand, Por um lado, live out the life of Christ. viva a vida de Cristo. But on the other hand, Por outro lado, live the victorious life. viva uma vida vitoriosa. Also through the finished work of Christ. Por meio de do trabalho concluído de Cristo. So by this way, E dessa maneira, brothers and sisters, remember, we overcome our flesh, we overcome our sin. vencemos o nosso pecado, a nossa carne. And then the people will discover Então as pessoas verão we are indeed sitting on the throne of David. que estamos no trono de Davi. Why? Because this throne is follow after the pattern of Christ. E esse trono, ele segue o padrão de Cristo. Because the kingdom is from Little River to the Great River. O reino é lá do pequeno rio até o grande rio. And same thing with Christians. E o mesmo é com os cristãos. Brothers and sisters, today we try to live a victorious life. Hoje tentamos viver uma vida vitoriosa, Why? Because we live according to His image. porque vivemos de acordo com sua imagem. That's how we can become delegate authority. Assim nos tornamos autoridade delegada. That's the formation of throne of David. Essa é a formação do trono de Davi. Now I know my time is gone, Eu sei que meu tempo but terminou, I try only borrow 10 minutes if mas possible. eu vou, se possível, tomar emprestado 10 minutos. Now we come to the most difficult part of the Bible, passage of Bible. Chegamos a uma parte muito difícil da Bíblia, That is Ephesians. Ephesians, seu livro de Efésios. chapter 1, Efésios capítulo 1, verse 22. versículo 22. Now I tell you, seems to us is a very simple verse, Para nós parece um versículo muito simples, but it is most difficult to understand. mas é muito difícil ser compreendido. Verse 22. Versículo And he 22. put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, Which is his body. a qual é o seu corpo, The fullness of him who fill all in all. a plenitude daquele que a tudo enche e em todas as coisas. Then chapter 4 Aí capítulo tell the 4 secret how this body of Christ should grow. nos diz o segredo de como esse corpo deve crescer. So we come to the verse 15. Chegamos ao versículo 15. But speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Remember, head, Christ. Lembre-se, cabeça é Cristo. How do we understand our head? Como compreender nossa cabeça? Actually, he wear two hats. Ele como que usa dois chapéus, Just like David. assim como Davi. On the one hand, Por um lado, he is the head of the church. ele é cabeça da igreja. On the other hand, Por outro lado, he is the head of the universe. ele é o cabeça do universo. Sometimes we only know that he is the head of the church. Às vezes achamos que ele é só a cabeça da igreja. As if church never falls. É como se a igreja nunca tivesse caído. That's what happened with the church history. É isso que aconteceu na história da igreja. Some people, they push the authority of the church to the point. Muitas pessoas forçaram a barra da autoridade da igreja It até is certo holy, ponto, holy authority. de que é uma autoridade tão And the santa Pope represents Christ on earth. que o Papa chega a representar a Cristo sobre He a will terra. never make a mistake. Então ele nunca se equivocará. So when we study the authority, Então, ao estudar a we only autoridade, see Christ is the head of the church. vemos que Cristo é a autoridade da igreja. Christ is the head of the church. Cristo é a cabeça da Means we igreja. share the same life of Christ. Significa que nós compartilhamos da mesma vida And de in the Cristo. life of Christ, E se é a vida de Cristo, of course you don't find the trace of sin and flesh and so on. então é claro que não encontramos qualquer rastro de pecado ou de carne. But brothers and sisters, we forgot Christ as the head wearing two hats. Mas esquecemos que Cristo como cabeça tem dois papéis. If we understand that, Se entendemos today isso, we will never misuse the authority in the church. nunca vamos utilizar mal a autoridade na igreja. Sometimes we misuse the authority. Às vezes usamos mal a autoridade. As if we only
only know the Christ as head of the church, É como se conhecêssemos apenas Cristo no papel de cabeça da igreja and we forgot e nos for the esquecemos sake of the church. que por causa da igreja, And our Lord is the head of the universe. o Senhor é também Rei do Universo. So let's quickly go back to chapter 1, verse 22. Então voltamos rapidamente ao capítulo 1, versículo 22. And he put all things under his feet. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. But before that verse, Antes desse versículo, we were told that there was ascension power nos diz que há um poder na to ressurreição, na operate in ascensão, Christ. que levanta Cristo. So he ascended always above of all. E ele foi elevado acima de todos. The more he ascended to heaven, E quanto mais ascendeu ao céu, the more he put all things under his feet. tanto mais as coisas ficavam debaixo In dos seus other pés. words, he conquered them. Em outras palavras, ele os venceu. Remember, finally he reached the top of the universe. E, por fim, ele chegou ao topo do universo. Remember, because he cannot be any higher. Porque ele não consegue ser mais alto do que So aquilo. all universe was under his feet. Significa que todo o universo está debaixo dos The pés. throne of universe. Esse é o trono do universo. Finally, our Lord reached there. Finalmente o Senhor chegou lá. By his ascension, Pela sua ascensão, he conquered. ele conquistou. And then he put everything under his feet. E ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Do you understand? So now we come to verse 22. Agora sim chegamos ao versículo He 22. put all things under his feet E pôs todas as coisas debaixo dos pés by his ascension. pela sua ascensão. And give him to be the head of the things to the church. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. So on the one hand, Por um lado, Christ is the head of the body. Cristo é a cabeça do corpo. But on the other hand, Por outro lado, Christ, by his ascension, Cristo, pela sua ascensão, the head over all things. é o cabeça sobre todas as coisas. He is the head of the universe. Ele é a cabeça do universo. Now, because he's the head of all universe, everything is under him. Por ser o cabeça do universo, todas as demais coisas estão debaixo Death dele. was under his feet. Então, a morte debaixo dos seus Sin pés. was under his O feet. pecado está debaixo dos The seus world pés. is under his feet. O mundo está debaixo dos That's seus what pés. happened after his crucifixion. Depois da sua crucificação, He was risen. ele foi He ressurreto. ascended to E ele heaven. ascendeu aos céus. Now remember, through the work of the cross, Por meio da obra da cruz, he has conquered the death. ele conquistou He has a conquered the morte sin. e o pecado. He was risen. Ele Now ressuscitou he ascended to e heaven. ascendeu aos céus. Put all things under his feet. E todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus So pés. by his ascension, Então, pela sua ascensão, he became the head of all things. se tornou cabeça sobre todas as coisas. Head of the universe. Cabeça do universo. In another word, he is the conqueror. Ele é o conquistador Overcome the sin. que venceu o pecado, Overcome the que world. venceu o mundo, Overcome all flesh. que venceu nossa carne. Everything is under his feet. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. So do you see that, brothers? He wear two hats. Ele veste dois chapéus. We are the church. Somos a igreja. We are the people gathered to call one, gathered together. Somos aqueles que fomos chamados para estarmos juntos. But we were sinners saved by grace. Mas somos pecadores salvos pela We graça. still under the governing of our flesh. Ainda estamos debaixo da influência da nossa carne. Thank God. When he is the head of the church, Quando ele é a cabeça da igreja, because we share the same life, compartilhamos a mesma vida. he should be able to govern every step of us. E por isso ele é capaz de governar cada passo nosso. But on the other hand, Mas por outro lado, because the church represents the redeemed human race. porque a igreja representa aquela parte da raça humana que foi redimida. So remember, brother, here not only head of the church Ele não é apenas o cabeça da igreja, means Christ. que é Cristo. Head of the universe Também o cabeça do universo. means the cross. Significa que é a cruz. Christ and him crucified. Cristo e este crucificado. So, brothers and sisters, that's how we grow unto the headship of Christ. É assim que crescemos em direção ao senhorio de On the Cristo. one hand, life work in us. Por um lado, a vida dele opera em nós. On the other hand, cross working in us. Por outro lado, a cruz também opera em On the nós. one hand, Por um lado, he is the head of the church. ele é o cabeça da On the igreja. other hand, Por outro he lado, is the head of all things. ele é o cabeça de todas as In other coisas. words, our sin, our flesh should be under his feet. Ou seja, o nosso pecado, a nossa carne deve estar debaixo dele. That's how Christ as the head of the church. É assim que Cristo é cabeça da igreja. But don't forget,
For the sake of the church, mas por causa da igreja, by his ascension, pela sua ascensão, he is the head of all things. ele também se tornou cabeça sobre todas as So coisas. it's just like David, É como Davi, wearing two hats. que vestia dois chapéus. One, the prince over his inheritance. Por um lado, príncipe sobre a herança de Deus. On the other hand, Por outro lado, the head of all nations. o cabeça de todas as nações. So, brothers, Irmãos, if we are under the headship of se Christ, estivermos debaixo do senhorio de Cristo, there we become delegate authority. então podemos nos tornar a So, on autoridade the one delegada. hand, we share the Christ. Por um lado, nós compartilhamos o We Cristo let the Christ, life of Christ, be manifest through us. e permitimos que a vida de Cristo se manifeste por nós. But on the other hand, Por outro lado, when we are become delegate authority, quando nos tornamos autoridade when we delegada, become the parents of the nos family, tornamos pais na we família, overcome our flesh, também devemos overcome the flesh of the world, vencer o mundo, a overcome carne ourselves. e o nosso eu, And by this way, we become delegate authority. e nos tornamos, dessa maneira, autoridade delegada. That is the formation of throne of David. Essa é a formação do trono de Davi. We have used 3 nights Já usamos 3 noites to explain para explicar what o happened. que aconteceu. So tomorrow, if Lord willing, Se o Senhor permitir, amanhã we just touch a little bit upon about his poem, his hymns. vamos falar um pouquinho a respeito dos seus poemas e All hinos. this thought was in his hymns. Todos, All these thoughts was in his hymn. todos esses pensamentos estão nos hinos. So may the Lord be merciful to Que o us. Senhor tenha misericórdia de nós. And may the Lord open our eyes. Que o Senhor abra os nossos olhos. Let us see something as if we never saw that before. Que possamos ver algo que jamais tenhamos visto antes. If we see that part, Se virmos essa parte, many problems will be solved. muitos problemas serão Today in the resolvidos. church, people will never misuse the authority. E as pessoas na igreja nunca usarão mal a autoridade. In the family, parents never misuse the E authority. nas famílias, os pais também não usarão mal a autoridade. Why? Because when we are sitting on the throne of David, Porque quando nos assentamos no trono de Davi, always after Christ. lembramos que esse padrão é sempre de acordo com Cristo. So may the Lord speak to us. Possa o Senhor falar ao nosso coração. Let's pray. Vamos orar. Sim, Senhor, nós pedimos, Senhor, abra mesmo os nossos olhos, trazer revelação e possamos ver além e mais do que jamais vimos. Te adoramos, Senhor, porque Tu és cabeça sobre a igreja e cabeça sobre todas as coisas. O Senhor é digno. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.